Paul Gauguin nasceu em 1848 e morreu em 1903, o mais selvagem dos pintores. É criador de uma obra absolutamente pessoal. Sua produção não pode ser condicionada a nenhum estilo artístico, exceto o criado por ele mesmo, levando ao extremo os conceitos do sintetismo. Uma vez assumida sua condição de artista, não deixou que nada interferisse em sua missão criadora, renunciando até ao amor de sua família. O pintor foi um visionário que se impôs com o objetivo de libertar a pintura de suas restrições. Por acreditar que o artista deve viver do mesmo modo que se dedica à criação, Gauguin foi o mais livre dos criadores de sua época. Hoje, a vida e a arte de Paul Gauguin, da coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 10. Eu amo Paul Gauguin, um dos grandes pintores. Aqui nós temos o Paul Gauguin mostrando toda a riqueza da sua arte, como neste autorretrato que ele fez entre 1893 a 1894. Paul Gauguin é muito conhecido por ter convivido com Van Gogh em Arles, e dessa convivência tumultuada, os dois tiveram influência sobre o outro, mas também a questão do Van Gogh ter mutilado a sua orelha depois, a orelha dele mesmo, depois de uma discussão com Paul Gauguin. Isso vai marcar a trajetória dos dois de maneira muito forte. Gauguin pinta a alegria de viver. Ele persegue um sonho de buscar a pureza da arte, em que a cor define a pintura. A biografia de Gauguin pode rivalizar com sua criação pictórica. Sua infância foi marcada pelo exotismo de morar no Peru. A família vem para cá, a mãe vem com os filhos e o marido morre na viagem, e ela tem que voltar para cá, né? Ela tem que vir para cá, para o Peru, e ela é acolhida por um tio de Gauguin, que ele vai passar a infância, então, no Peru, vai conviver com Van Gogh, tem excessos de bebida, pega sífilis, tem amantes, a estadia na Polinésia Francesa, onde pretendia viver como selvagem e onde morreu em meio ao primitivo mundo que tanto amou. Gauguin, todos esses episódios emanam magnetismo comparável ao gerado pela contemplação de uma de suas telas, qualquer tela. Gauguin traz a riqueza da arte e da beleza. Ele escreveu 2 livros interessantes, Noa Noa, que eu já li, e Avant et Après, que são repletos de expressões, referências biográficas e reflexões sobre a arte de pintar, que vai marcar então o seu nome na história da arte. É curioso notar que Gauguin, que sacrificou a família e dinheiro em busca dos seus objetivos pictóricos, ele teve 5 filhos com a sua esposa dinamarquesa, depois os deixa e vai para o Pacífico em busca da arte. Ele começou como um pintor de fim de semana. A pintura nada mais era do que um passatempo paralelo às suas atividades profissionais. O contato com pintores impressionistas, especialmente Pissarro e Degas, mudou essa perspectiva. Gauguin passou a se dedicar de corpo e alma à pintura. Ao longo de sua carreira, ele compôs uma obra absolutamente bela, pessoal e única. Apesar da imagem de homem decidido, orgulhoso e até mesmo presunçoso, como ele disse, eu sei que sou um grande artista, Gauguin foi reconhecido pelo seu amigo Vincent van Gogh como um indivíduo virgem, com instintos selvagens. É uma expressão de Van Gogh em uma das cartas. À margem de sua fama, Gauguin demonstrava certa ingenuidade na desesperada procura pelo paraíso perdido. Como artista e como homem, não encontrou tal paraíso em nenhum lugar, nem sequer no Tahiti, então colônia francesa. Conforme suas palavras, Gauguin pretendia viver na ilha do Pacífico de êxtase, de calma e de arte, rodeado por uma nova família, longe da luta europeia pelo dinheiro, livre, enfim, sem preocupações financeiras, poderia amar, cantar e viver.
Esse é um trecho da sua obra, Noa Noa, em que ele expressa esse desejo de viver no mundo primitivo. Ele teve filhos com algumas indígenas, um filho morreu, mas é interessante, ele procura esse mundo onde a arte está entranhada na natureza, não corrompida. As obras desse período refletem essas sensações. Sua vida na Polinésia, porém, foi caracterizada por dificuldades econômicas e diversas enfermidades, que resultaram em inúmeras internações no hospital. A comunicação representou outro obstáculo, uma vez que sua integração com os nativos foi prejudicada pelo fato do artista desconhecer o idioma local. Se a realidade para Gauguin era dura, sua fantasia não encontrava limites. Talvez por essa razão sua formulação pictórica não captasse a natureza tal como era, mas procurava sonhar, deixando-se levar pelas sensações. Tudo isso torna sua obra e sua contribuição à arte bastante valiosa. Gauguin pode não ter conquistado a glória em vida, conheceu apenas o lado amargo das críticas, ao estabelecer o direito de me atrever a tudo. Sabia, contudo, que o público não me deve nada, porque minha obra pictórica é só relativamente boa. Mas os pintores que se beneficiam dessa liberdade me devem algo. Que legal, né? A influência que ele tem sobre a arte e sobre pintores. De fato, fauvistas, simbolistas, expressionistas e surrealistas estão entre os seus devedores. Gauguin, então, nasce em 1848, em Paris, no dia 7 de junho. E o seu pai, como falei, morre na viagem quando a família vem para o Peru, onde Paul Gauguin passa a infância. Com 13 anos, ele retorna à França. Essa infância até os 13 anos no Peru vai marcar profundamente a sua obra e sua vida. Em 1865, ele alista-se na Marinha e, como tenente, empreende uma viagem de volta ao mundo. Gauguin viajou muito como marinheiro, rodeou o mundo. Numa dessas viagens dele, a sua mãe morre em 1867, enquanto ele estava navegando pelas Índias Ocidentais. 1872 a 1881, por meio do seu tutor, Gauguin inicia a carreira na Bolsa de Valores. Casa-se com Mette Gued, com quem terá 5 filhos. A melhora da situação econômica permite colecionar obras de arte moderna. Participa de diversas exposições internacionais. Aqui tem uma foto dos filhos de Gauguin. Em 1882 a 1886, aí começa a consagração na pintura. Com a quebra da Bolsa em 1883, Gauguin perde o emprego em Paris, passa a se dedicar à pintura que, de passatempo, se transforma em motor de sua vida. A decisão acarreta dificuldades econômicas, distanciamento da família, e a primeira viagem de Gauguin à região da Bretanha, ele quer buscar o primitivismo, e lá na França, na Bretanha, ele quer encontrar isso. Em 1887, ele vem trabalhar no canal do Panamá para fugir da pobreza em Paris e poder pintar. Ele trabalha no canal do Panamá com o pintor Charles Laval e ele rompe com os ideais impressionistas. 1888 a 1890, na Bretanha, Gauguin inicia o movimento pictórico conhecido como sintetismo. As figuras têm contornos grossos de tinta, né? E o que vale aqui não é tanto a expressão fisionômica, mas a pintura, a cor, dando abstração, fazendo com que a pessoa que observa o quadro possa tirar reflexões importantes sobre a arte e a beleza. O pintor divide o tempo entre Pont-Aven e Paris. Enquanto sua família vive na Dinamarca, pátria de sua esposa, a família muda para lá. 1891, 1893. Primeira viagem ao Tahiti.
Depois de uma viagem à Dinamarca para ver os filhos, Gauguin embarca para o Tahiti, onde procura se aproximar do mundo primitivo e levar uma vida selvagem. Interessante lembrar que em 1888 ele está lá em Arles com Van Gogh antes de fazer a primeira viagem para o Tahiti, e eles discutem no dia 23 de dezembro de 1888. E o Gauguin então vai embora para Paris. Depois de Paris, ele vai para a Dinamarca ver os filhos e a esposa e faz uma primeira viagem para o Tahiti buscando o mundo selvagem. 1894 a 1895 ele volta para a França, expõe seus quadros tahitianos. Obtém sucesso de crítica, mas escasso retorno econômico. Desanimado, toma a decisão de abandonar a Europa e estabelecer-se para sempre na Oceania. 1896 a 1903. Gauguin quer buscar o final da vida no paraíso tahitiano. Então ele passa os últimos anos na Polinésia Francesa. Apesar das doenças e contratempos, sobrevive graças às suas publicações. Até o marchand Vollard, Ambroise Vollard, oferecer a ele uma renda mensal para prosseguir como pintor. Ele está lá no Tahiti e em 1897 morre a sua filha Aline aos 19 anos de pneumonia. Essa morte agrava a depressão de Gauguin e ele falece em 8 de maio de 1903. Então é isso. Aqui nós temos uma fotografia em 1885 de Gauguin e a sua esposa Mette em Copenhague. Aqui o Gauguin é o segundo sentado da direita para a esquerda, no meio fio aqui ele. Quando eles estavam lá na Bretanha, eles frequentavam essa pensão aí. São vários artistas retratados. Aqui a pensão por dentro. Aqui Van Gogh pintou Gauguin. Ou melhor, Gauguin pintou Van Gogh pintando os girassóis. Aqui nós temos o Cristo Amarelo, uma das grandes obras de Gauguin. São zonas de cores, está vendo o sintetismo? Contornados as figuras por linhas pretas. Esse quadro também é lindo. Ana a Javanesa. Olha as cores. Uma foto de Paul Gauguin. Em 1893, exposto diante do quadro A Carrancuda, exposto na galeria do Marchand Durand Ruel, 2 meses depois de ele retornar do Tahiti. Então essa foto foi depois da primeira viagem ao Tahiti. Esse quadro que está lá no fundo, A Carrancuda, ele foi adquirido por Degas. Aqui uma página do livro Noa Noa, em que ele, além de escrever, ilustra o livro. Interessante. O manuscrito Noa Noa, ele é elaborado por Gauguin a partir de suas anotações e desenhos de sua primeira viagem ao Tahiti. É bem mais do que a explicação do novo rumo de sua pintura. É uma tentativa de introduzir os franceses na vida e na mitologia dos tahitianos. Além disso, contém diversas referências autobiográficas. Lembrando que Gauguin também era amigo de Mallarmé, poeta, simbolista e tantos outros. A única fotografia de Gauguin no Tahiti. Ele está aí em pé. E é interessante que aqui tem uma senhora olhando por cima do muro, né? Gente, que vida fantástica do Gauguin. Ele também era escultor. Temos esta obra aqui. A obra se chama Ouvire Selvagem, 1894. O último autorretrato dele, em que já demonstra cansaço e enfermidade. Ele está de óculos nesse autorretrato, de 1903. E aqui o túmulo de Gauguin lá no Tahiti. Túmulo de Gauguin no cemitério de Atuona, na ilha de Iva-Oa. O Exercício da Liberdade, Mulher com Manga, 1892. Coisa linda, as cores, a beleza.
Dizia Paul Gauguin, o artista é a fórmula da maior inteligência. A ele chegam os sentimentos, as traduções mais delicadas. Nossos 5 sentidos chegam diretamente ao cérebro, impressionados por uma infinidade de coisas. Paul Gauguin quis libertar a pintura de si mesma, de todo artifício que costuma implicar, dos convencionalismos e dos recursos técnicos que facilitam a realização de obras destinadas aos salões, dos virtuosismos decorativos, das hábeis combinações de cor ou da perfeição do desenho. Libertá-la também da autocomplacência nos critérios padronizados e nos tópicos de beleza. Afastá-la da obrigatória devoção à realidade e de sua representação objetiva, bem como do excesso de fantasias vazias de conteúdo. Do mesmo modo, Gauguin procurou libertar o artista dessas sugestões e, como anunciaram seus colegas impressionistas, restituir ao pintor sua responsabilidade na visão da arte e seu critério pessoal na execução. Essa liberdade é o único argumento que justifica a existência do artista tal como o entendemos no mundo contemporâneo. Liberdade diante da arte. Era um tempo de progresso técnico em que as máquinas de captação fotográficas e as de reprodução mecânica, tipografias e rotativas começavam a garantir a difusão credenciada e fiável dos acontecimentos. Nesse contexto, o artista procurava a própria justificativa no exercício da liberdade e o conhecimento de si mesmo, de sua natureza e da razão de ser de sua obra. Como um pintor pode libertar a pintura? Perguntava ele. Talvez só exista um caminho, reintegrando-a à sua essência a partir da consciência do que constitui sua natureza. Uma superfície plana que se cobre com cores, a tela, e que se transforma em proposta visual por meio do ato criador do artista. Porque a máquina fotográfica já realiza aquilo que é confiável na arte ou no espaço, como a foto dele ali, né? Mas a obra de arte ela tem que ser o que sai de dentro do artista, manter o princípio básico da relação vertical-horizontal, ou seja, as relações próprias de uma superfície plana mostrada no protagonismo físico e visual das figuras na natureza, tal como as geradas na relação do homem com seu meio natural. Sobre o espaço real, aberto e ilimitado do plano natural, as figuras, as construções e as árvores se distribuem, marcam seu lugar e seu peso de forma vertical e definem a relação de estabilidade e equilíbrio na composição da obra. Maurice Denis, um dos alunos e seguidores de Gauguin, pintor, crítico e teórico, escreveu: Gauguin, que pôs tanta desordem em sua vida, não a tolerava na pintura. Amava a clareza, sinal de inteligência. Gauguin deu continuidade à reconstrução da arte iniciada por Cézanne, com maior rigor técnico. Devemos aos bárbaros, aos primitivos de 1890, terem posto em destaque verdades essenciais. Já não se trata de reproduzir a natureza, mas ao contrário, reproduzir nossas emoções e nossos sonhos, representando-os mediante formas e cores harmoniosas. É isso que faz Gauguin em sua obra. Então vou começar a apresentar aqui a galeria, a primeira obra de 1875, Natureza Morta com Bandolim. Aqui nós temos ainda a influência impressionista, principalmente aqui nesse quadro, dentro do quadro. Lavadeiras em Pont-Aven, em 1886, em que ele vai para a Bretanha procurar aí um lugar mais primitivo na França. A Bretanha fica na costa atlântica francesa. A casa, uma construção antiga, é o personagem central do quadro. As mulheres estão ainda bem diluídas no ambiente, né? Depois que ele vai pintar as bretãs mais próximas assim da tela, né? De quem vê o quadro. Aqui nós temos vários quadros de 1888. O primeiro, a visão depois do sermão, também mostrando as mulheres bretãs bem próximas,
e a cena de Jacó lutando com o anjo. Isso aqui seria esse perfil do próprio Gauguin. Eles terminaram de ouvir um sermão na igreja e agora estão pensando sobre essa luta de Jacó com o anjo. Né, que estava acontecendo na frente deles a luta. Natureza Morta com Frutas, 1888. Também resquícios impressionistas aqui na mesa, e o que chama atenção é esta figura estranha no quadro, né? Olhando para os objetos, impressionando o leitor do quadro, né? 1878, Lavadeiras e Cabra. Também aqui já começamos a observar essas zonas de cores específicas. A cabra é o elemento mais destacado e nítido no quadro. Vista de Alexandre, 1888. Esse quadro aqui mostra um cemitério romano lá em Arles, e nós temos uma igreja gótica no fundo. Aqui temos influência de Van Gogh no amarelo, talvez nos personagens. É o período em que ele estava com Van Gogh lá no sul da França, em Arles. Depois tem um estudo do quadro. Natureza Morta com Leque, 1888. Destaque para o leque com motivos japoneses. Gente, eu estou falando bem por cima, porque é interessante vocês pegarem nesse livro, quem tem, ler com calma. A família Schuffenecker, 1889. Essa família ajudou Gauguin por um tempo, mas aqui ele faz uma ironia cômica com a família, né? A mulher está desproporcional ao quadro e ao espaço. E aqui diz que Gauguin investiu sobre ela, né? Para seduzi-la, ela não quis, ele vingou na tela. A Belle Angèle, 1889, segunda visita à Bretanha, ele pinta essa jovem que diz que horror ao ver a tela. Pinta também aqui uma escultura peruana. Ele faz aqui um modelo japonês de pintura, colocando sempre uma gravura do lado. Autorretrato, 1889, quadro importante na obra de Gauguin. Ele divide duas zonas de cores aqui do pecado, né? A maçã e a serpente, e ele ao mesmo tempo santo. Então está mostrando essa ironia. Flores da França, aqui a primeira visita dele no Tahiti, 1891. O único elemento ocidental aqui é o vaso e as flores. Já começam a aparecer personagens primitivos. Ainda dessa primeira etapa no Tahiti, a refeição, 1891. Aqui nós temos uma estranha personagem, ninguém consegue identificar bem no fundo. E os alimentos próprios ali da região do Tahiti. Mulheres do Tahiti, 1891, que quadro lindo. Aí o mar lá no fundo, né? Essa roupa aqui dessa moça vai aparecer em vários quadros. O quadro também é estudado aqui. Eu te saúdo, Maria. Laurana Maria. Então ele começou a colocar aqui títulos nos quadros com a linguagem própria ali dos taitianos. Esse quadro é de 1891 a 1892. Mas antes vou ler uma frase do Gauguin. Como a cor é em si mesmo enigmática nas sensações que nos propicia, logicamente só podemos empregá-la enigmaticamente sempre que dela nos servirmos. Aqui ele pinta Maria com Jesus, coisa linda, né? Com a mesma roupa daquela outra moça, o anjo Miguel, talvez, apresentando as duas jovens tahitianas Maria. E aqui os alimentos que formam um equilíbrio com o céu, os alimentos próprios daquela região. São bonitos demais os quadros dele. Ainda nessa primeira viagem ao Tahiti, paisagem com pavões Matamoe. Ele pinta, e ele vai falar muito, depois eu vou mostrar uma biografia que eu tenho desse jovem aqui, mateiro, né, que fica cortando lenha para ele, a cabana dele, os pavões, aqui dois personagens, a natureza exuberante, envolvente, misteriosa, né, vento, chuva, coisa linda.
Passatempo, Areia, Areia, 1892, outro quadro importante. Temos também aqui o cachorro na frente, né? Aqui um ritual tribal diante de um ídolo, as zonas de cores definindo, né, as partes da pintura. Pastorais Tahitianas, 1893, também maravilhoso esse quadro. Eu amo Gauguin. Povoado sob a neve, 1894, ele retorna para a França e pinta esse quadro aqui totalmente diferente dos tahitianos, em que ele vai usar a cor branca, que era quase nunca usada por ele, né? Camponesas da Bretanha, 1894, nessa volta para a França. Aqui nós temos motivos tahitianos e também no rosto das camponesas, mas elas são bretãs, são lá da França. É como se ele tivesse vestidas tahitianas de bretãs. Volta para o Tahiti, a segunda e última viagem. O Nascimento de Cristo, Tetamari no Atua, 1896. Maravilhoso. Maria envolta nesse lençol amarelo de luz, uma mulher com o menino Jesus nos braços, uma outra olhando, lá no fundo o presépio, que é um tema meio impressionista, aqui totalmente sintetista, embaixo. De onde viemos, o que somos, para onde vamos. É uma grande tela de 1897, 1898. Aqui ele vai colocar toda a vida humana. Estava pensando em suicidar, ele bebe arsênio e não morre, mas ele queria deixar um testamento pictórico em que ele vai falar desde a infância até a velhice, transparecendo nesse quadro. No meio, o homem apanhando uma maçã. É um paraíso e, ao mesmo tempo, toda a história humana. Coisa linda que é isso aqui. De onde viemos, o que somos, para onde vamos. Aqui tem explicações do quadro. E ele faz em francês o título D'où venons-nous? De onde viemos nós? Que sommes-nous? Quem são nós? Que somos nós? Né? O que somos? Où allons-nous? Para onde iremos? Vairo Mate, 1897. Essa moça aqui, com esse pássaro, ela está nessa grande tela. Aqui ela e o pássaro aqui, enigmático. Ele não morre, né? Ele tenta o suicídio, não morre, sai dessa depressão e pinta esse quadro maravilhoso. Ela está num trono dourado, né, com motivos tahitianos, deuses tahitianos. O Cavalo Branco, 1898, poucas vezes aparecem protagonistas masculinos, aqui nós temos. E aqui também. Ginetes na Praia, 1902. Aqui são 3 cavalos, mas destaca o branco, que reflete todas as outras cores nele. O Grande Buda, 1899. Nós temos aqui, olha, uma refeição diante desse Buda, que não é o Buda indiano, é um Buda, um deus tahitiano, e ali a Santa Ceia. Como que o alimento, né, congrega as religiões, ao mesmo tempo aqui um espaço aberto, né? O infinito, o céu é o caminho para todas as religiões. Uma possível interpretação, né? Aqui diz que a gente pode interpretar as obras de Gauguin porque elas são abertas. Mulheres na Praia, 1899. Aqui, gente, é só uma amostra da obra de Gauguin. Se vocês jogarem aí no Google, quanta coisa linda vocês vão ver. E o Dourado de Seus Corpos, 1901, já quase no fim da vida, né? Coisa linda. Ginetes na Praia, 1901. Parece novamente esse cavaleiro aí, com um gorro que tem as feições de Gauguin. Lá no fundo, um mar revolto, aqui um rio plácido. Que coisa bonita. Seria Gauguin viajando aí para a morte, né? O mistério da morte na vida humana. Esse outro pegando um pássaro. Isso aqui é maravilhoso, esse quadro. Contos Bárbaros, 1902. Outra obra impressionante, talvez a última, com resquícios impressionistas, 2 jovens
sentadas e um personagem estranho que tem feições animalescas. Seria a morte, o medo, o assombro diante do mistério da vida, né? Que coisa espetacular que é Gauguin. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a vida e a obra, eu quero indicar esse livro lindo, do David Sweetman, que escreveu também sobre Van Gogh. Paul Gauguin, Uma Vida. Aqui nós temos várias imagens, fotos do Gauguin, essa foto de 1891, foto das mulheres dele lá no Haiti, no Tahiti, fotos dos lugares, a cabana dele aqui no Tahiti. Enfim, várias fotos interessantes. Essa é a filha dele, que morreu bem jovem, né? Temos também quadros aqui. Aqui, olha que lindo. O livro Noa Noa. Ele é cheio de ilustrações do próprio Gauguin, fotos. Só que a edição que a gente tem aqui no Brasil não tem essas reproduções. O quadro De Onde Viemos, Quem Somos, Para Onde Vamos, Gauguin tentou resumir as ideias e sentimentos da sua maturidade. Esse outro quadro aqui é O Sonho, de 1897. Um dos quadros mais soberbos da última fase de Gauguin no Tahiti, no qual homenageia a arte maori que viu na Nova Zelândia 2 anos antes. Eu gostei muito desse livro, olha. Até hoje, a vida de Paul Gauguin, um dos maiores pintores do século XIX, continua repleta de informações controversas, idealizadas, polêmicas. Para muitos, ele ainda é o ícone do maior sonho de sedução da arte ocidental. Para outros, o corretor de valores que abandonou sua segura família burguesa e carreira. Viajou aos confins do mundo em busca de um paraíso tropical que ele imortalizou em algumas das mais belas pinturas da arte moderna. Fica a indicação desse livro do David Sweetman. E, claro, a coleção Grandes Mestres da Pintura, Paul Gauguin, volume 10. Espero que vocês saboreiem, deleitem-se com a obra desse grande mestre da arte ocidental, moderna. Um abraço e até mais.